Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que vocês vão assistir a aula, né? Mas quando a gente se encontra mais à tarde, por isso que eu falo boa tarde. E aí, como é que tá? Estão estudando em casa? Estão fazendo os trabalhos da disciplina direitinho? Estão se cuidando? Tomando muita água? Se alimentando bem? Fazendo as aulas de educação física para movimentar o corpo, fortalecer o sistema imunológico, ó. Parabéns! Eu vejo as aulas de vocês, eu acho top isso. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre transformação da matéria. Aqui fala de transformação, né? Ultimamente tem passado por uma transformação tão grande, né, gente? Essa mudança da gente deixar de vir para a sala de aula, estudar em casa. Nós estamos deixando de ir para a escola, trabalhando em casa, como vocês estão vendo. A gente está num lugar diferente hoje, né? É a minha casa, então sejam muito bem-vindos à minha casa. Assim como eu sempre entro na casa de vocês, hoje vocês estão entrando na minha casa. Então sejam bem-vindos. E é isso, gente. A gente está passando por muita transformação. Mas transformação não se refere só aos nossos hábitos, aos nossos costumes, mas toda a matéria, que é o que a gente tem estudado agora, também passa por transformação. Como a gente viu, esses três estados da matéria, né? Estado gasoso, sólido e líquido. E que isso faz com que elas vão se transformando. Como no ciclo da água. A gente aprendeu que lá existe aquela porção de água, né? Quando tem uma fonte de calor, aquece a água, no caso, quem é a fonte de calor? O sol. O sol aquece a água e a água faz o quê? Evapora. Quando ela evapora, ela fica menos densa, fica mais leve. Então, ela faz o quê? Ela sobe e se acumula onde? No céu, junto com as nuvens e outros gases. E quando a temperatura resfria, esse gás faz o quê? Esse gás vai se transformar novamente. E vai se transformar em quê, tia? Agora? Em líquido. Vai o que agora? E por causa disso, a nuvem pesa e vai começar a acontecer o quê? A chuva. Então, o ciclo de água é um exemplo perfeito dessa transformação da matéria, como é o caso da água. Certo? Então, pega o teu livro aí, abre na página 69 e vamos ler juntos, tá bom? Então, o tema é transformação da matéria. Na natureza, podemos perceber que muitos materiais modificam sua estrutura, sua aparência, ou seja, elas não permanecem inalterados da mesma forma. Os paredões rochosos, por exemplo, recebem a ação da chuva, do sol e dos ventos, e por isso mudam seus aspectos. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto outras não podem ser desfeitas, o que chamamos de irreversível. Um exemplo de transformação reversível é a mudança de estado físico da água. A água em estado sólido pode passar para o estado líquido e vice-versa. Já o enferrujar de um prego na transformação sem volta. Portanto, a matéria não pode ser criada ou destruída, pode apenas ser transformada. Para percebermos se houve uma transformação, é importante analisar a matéria em dois momentos diferentes, no estado inicial e no estado final. Observa só que a gente aprendeu até agora. A gente viu que a transformação da matéria, ela pode ocorrer de duas formas, não é? Reversível e irreversível. Reversível é quando eu consigo reverter as coisas, como por exemplo, minha mãe fez um suco, mas eu queria que fosse picolé. O que eu vou fazer? Encher um copo de suco e vou colocar o copo de suco dentro do congelador. E aí ele vai deixar de ser suco e vai virar picolé. Passou de líquido para sólido. Mas se aí eu tirei, aí quando ele congelou, eu tirei o copo, botei em cima da mesa. E à medida que ele foi ficando fora da geladeira, ele começa a virar líquido novamente.
ele volta a ser suco novamente. E então, esse tipo de mistura é uma mistura reversível. Como ele cita o exemplo aqui no livro, a água do estado sólido, ela passa para o líquido, do líquido para o gasoso, e vai aí o ciclo da água, e ele não deixa nunca de ser água, a sua composição original não muda. Isso é uma mudança irreversível, reversível. Agora, se eu pego uma folha de papel, vou rasgar a folha de papel, tem como esse monte de pedacinho de papel voltar a se unir? A não ser que eu colhe, é claro, não vai ficar a mesma coisa. Tem como? Não tem como. Então, esse tipo de transformação, ela é o quê? Irreversível. Minha mãe comprou carne, meu pai comprou carne e minha mãe vai cozinhar. E aí, tem como, depois de cozida, eu fazer com que essa carne volte a ser crua novamente? Não tem como. Então, isso é uma mistura irreversível, sem volta. Então, reversível tem como voltar a qualquer momento a sua forma original. Irreversível não tem como voltar. Entendido? Como ele deu o exemplo aqui também do prego enferrujado. Deixei um prego lá no quintal, observei que por conta da chuva, alguns dias depois ele começou a enferrujar. E então, tem como ele deixar de ser enferrujado? Não tem. Então, observando as imagens acima, da água para o gelo, ou do gelo para a água, então aqui é um reversível. Agora, quando eu vejo aqui um monte de prego, normal, sem ferrugem, depois pregos com ferrugem, observa que só tem uma setinha, mostrando que é um caminho sem volta. Então, observando as imagens acima, podemos afirmar que houve uma transformação da matéria ao comparar seu estado inicial ao seu estado final. Antes eu tinha o líquido, a água, depois eu tenho o gelo, certo? Teve uma transformação, não foi? Eu tenho o prego sem ferrugem, depois eu tenho o prego com ferrugem. Teve uma transformação também, não teve? Os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos são chamados de materiais biodegradáveis. Porém, existem matérias que permanecem no ambiente por centenas ou até milhares de anos e são provenientes do petróleo, chamado de não biodegradáveis. Então, o que é uma matéria biodegradável? São aqueles que passam por decomposição. Como, me diz aí, professor, meu exemplo de decomposição. Você almoçou, aí você pegou e jogou o resto da sua comida em um local. Observe, se você colocar em uma vasilha o resto de comida, ou uma fruta, ou um vegetal, ou colocar a casca dessa fruta, desse vegetal numa vasilha, deixar ela no ar livre, aí na cozinha. No quintal, na verdade. Você vai observar que com o passar do dia essa matéria ela vai se transformar. Ela vai se decompor. Em caso de algumas, vai até aparecer larva no caso de comida, né? Porque as moscas vão pousar e vão colocar os seus ovos e vão aparecer larvas de mosca. Então, isso é uma coisa biodegradável. Já, por exemplo, se eu deixar um pedaço de vidro, um copo, eu vou deixar um copo de vidro lá no quintal, ou um pote o restinho do pote do desodorante, do hidratante, eu vou deixar lá no quintal. Vai passar tempo, não vai acontecer nada. Além do fato de tirar a tinta da pintura, no caso dos plásticos, só isso, porque o vidro em si, o plástico em si, não tem alteração. Então, eles são o quê? Não biodegradáveis, não se decompõem, certo? Porém, existem matérias que permanecem no ambiente por centenas ou até milhares de anos, são provenientes do petróleo. Então, aqui, como materiais biodegradáveis, passam por uma decomposição mais rápida, nós temos frutas, nós temos o papel e nós temos os vegetais. Materiais não biodegradáveis, até corrigindo, que eu falei que eles não se decompõem, eles até se decompõem, mas são milhares de anos para isso acontecer. Então, nós temos aí pilha, por isso não joga pilha em qualquer lugar. O isopor, sabia? O isopor não é biodegradável, pois é. E o plástico, a sacolinha, os vidrinhos de materiais que a gente compra, então, vamos ter cuidado, vamos descartar isso.
certo? Então, gente, que aula pequenininha, não é? Vamos só recapitular antes da gente ir para a atividade, para ver se vocês compreenderam o significado de tudo isso. Olha só, nós estamos estudando transformação da matéria. E a tia falou no início que nós estamos passando por uma transformação de hábito, deixamos de estudar em casa, na escola, estudando em casa, né? E isso foi uma transformação de hábitos, mas a gente não, mas aqui hoje, na nossa aula de ciência, a gente está aprendendo sobre transformação da matéria, que assim como os nossos hábitos mudam, também a matéria muda. Pode passar milhares de anos, mas ela também vai mudar. Como a gente viu, tem as matérias que mudam, conseguem se transformar com outro aspecto físico, depois ele pode retornar ao seu aspecto inicial, como é o caso do gelo e como é o caso da água. O gelo pode virar água e a água pode virar gelo. Ou eu posso esquentar essa água, transformar ela no estado gasoso, depois ela volta a ser água de novo. Então, isso é uma transformação reversível. Quando eu consigo transformar, depois eu consigo voltar. Já no caso do ferrugem, citado aqui no livro de vocês, eu tenho um prego normal, ou qualquer coisa de ferro. Deixo lá no quintal, pegando chuva, ela vai começar a oxidar, a enferrujar. Tem como esse prego enferrujado voltar a não ser enferrujado? Não tem. Então, isso eu chamo de transformação irreversível, que é quando ela não tem volta, ela não consegue mais voltar. E falando de materiais, dessas transformações, elas também podem ser, pode acontecer essas transformações em materiais biodegradáveis e materiais não biodegradáveis. Aqui, ó, nessa flor, estão vendo essa flor linda, que é do quintal da minha casa, muito obrigada. Essa flor linda aqui é uma falso girassol, uma margaridão, é um tipo de margarida. Eu retirei ela para enfeitar aqui, para ficar linda e cheirosa, porque ela é muito cheirosa. Mas com o passar dos dias, já que ela não está mais no seu lugar fixo, ela vai se decompor. Ela é uma flor, né? Então, esse reino faz parte do reino vegetal. Então, essa planta aqui, ela vai se decompor. E ela é reversível, ela pode voltar a ser flor novamente? Não pode. Então, ela é irreversível. Só que ela é de matéria biodegradável, porque ela vai o quê? Se decompor. Assim como frutas, vegetais e os alimentos. E também papel, que eu citei, né? Já, por exemplo, essa xícara aqui, que eu coloquei também para enfeitar, ela é feita de porcelana. A porcelana, eu posso deixar ela um monte de tempo lá no quintal, que ela não vai se decompor como essa planta, como essa flor. Ela vai ficar lá, ó. O máximo que vai acontecer é sair toda essa pintura, ela vai ficar toda branca. Mas ela não vai se decompor, porque isso vai passar milhares de anos para ela se decompor. Por isso que eu chamo ela é feita de materiais não biodegradáveis, porque ela não vai se decompor com a flor. Por isso que é tão perigoso esses lixos aí jogados no mar, né? Vidro, garrafa de vidro, plástico, porque demora a se decompor. São milhares de anos, certo? Então, nós vamos ficando por aqui, ó. Não cansei vocês, aula super curta. Deu para aprender sobre transformação irreversível, que não tem volta. Transformação reversível, que tem volta. Matérias biodegradáveis, que se decompõem mais rápido do que as matérias não biodegradáveis, que demoram milhares, milhões de anos para se decompor, certo? Então, não se esqueça dessas 4 palavras que a gente aprendeu. Na verdade, 5, né? Porque não biodegradável assim. Então, ó, irreversível, reversível, biodegradável e não biodegradável, certo? São palavras que vão fazer parte do vocabulário de vocês. Então, para fixar esse assunto, vamos fazer a tarefinha aí da página 71, tá bom? E a gente vai se encontrar na próxima aula e falar sobre essa atividade, tá bom? Vou corrigir com vocês. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada pela presença. E a tia quer deixar uma tarefa extra. Eita, mas a tia gosta de tarefa, né? Tá, vocês vão observar.
até o dia de me entregar essa tarefa, quais são os materiais não biodegradáveis e biodegradáveis que tem na casa de vocês, que vocês conseguem ver, e também quais são as transformações reversíveis e reversíveis que vocês conseguem observar na casa de vocês. Tá combinado? Estou aguardando a resposta de vocês. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. E não se esqueça de se cuidar, tá bom, gente? Vamos ficar em casa para